Para você que está ligado aqui no Em Pauta, muito boa noite, seja bem-vindo! Hoje, dia 30 de abril do ano de 2019, nós estamos começando o programa desta noite. Como você pode notar, eu estou aqui deveras encasacado, porque esfriou. Aliás, a meteorologia previa para hoje aumento da temperatura, gradativamente as máximas iam subindo e errou feio a meteorologia, mas errou feio a tal da dona meteorologia, e hoje nos deixou na mão, vento soprando de sul, temperatura despencando e sensação térmica abaixo do que temos agora. Então, de vez em quando a gente faz uma meia-culpa aqui, né? A gente coloca a previsão do tempo, a gente abre a previsão do tempo, mas hoje a meteorologia errou. Hoje errou e errou feio. Não tinha um boletim meteorológico prevendo queda acentuada da temperatura para o final da tarde desta terça-feira. E olha o que a gente via no centro, a hora que eu saía, mais ou menos 4 horas da tarde, estava 20 graus. A temperatura chegou a estar 23. E com certeza agora deve estar uns 14, 15 graus. Não sei porque eu não olhei aqui, mas deve estar 14, 15 graus com sensação térmica bem abaixo disso. Nós estamos iniciando esta programação, destacando que hoje, dia 30 de abril, é o Dia Nacional da Mulher. Hoje também é o Dia Nacional do Ferroviário, é o Dia Internacional do Jazz. E amanhã, 1º de maio, dispensa maiores apresentações, é o Dia do Trabalhador, é o Dia do Trabalho, Dia Mundial do Trabalho. E também é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer, aliás, o câncer de pele. Tá? E também Dia da Literatura Brasileira. E amanhã é uma data muito especial para quem gosta de esporte, que é o meu caso, porque amanhã completam-se 25 anos da morte de Ayrton Senna. Olha, até minha voz saiu aqui deveras acelerada, tá? Mas amanhã então completa-se 25 anos da morte de Ayrton Senna da Silva, típico brasileiro, né? Carrega o sobrenome Silva. Ayrton Senna, que morreu na curva Tamburello num acidente no Grande Prêmio de San Marino em 1994. Aliás, aquele fim de semana considerado o mais trágico da história da Fórmula 1. Naquela sexta-feira, ele faleceu no domingo, Ayrton Senna, comoção nacional. Na sexta-feira, um acidente com o Rubens Barrichello, que quase matou o Rubinho. O carro simplesmente decolou e bateu no muro. No sábado, um acidente tirou a vida do austríaco Roland Ratzenberger. E no domingo, na largada daquele Grande Prêmio, pouca gente vai se lembrar disso. Eu assistia Fórmula 1 graças a Ayrton Senna e Nelson Piquet. Eu queria ver o brasileiro ganhando. E na largada daquele Grande Prêmio, que inclusive depois a corrida continuou com a largada nos carros já em andamento, houve um acidente, 2 carros bateram numa barreira de pneus, e estes pneus que faziam uma barreira logo na reta principal do circuito de Imola voaram por cima da arquibancada e atingiram 6 pessoas. Ali ninguém morreu, mas e depois, enfim, acho que não precisa nem dizer, né? Quebra da barra da direção do carro do Ayrton Senna na curva Tamburello, foi lá e se chocou a 272 km por hora no muro e perdeu a vida. O que até hoje, eu, como apaixonado por Fórmula 1, por corrida de carro, eu me pergunto o seguinte: como é que alguém conseguiu deixar, depois do acidente com o Rubinho, do acidente que matou o Roland Ratzenberger na pista, e deste acidente na largada em Imola, como é que deixaram a corrida acontecer? Até hoje eu me pergunto. E eu fico impressionado com a ganância do ser humano. A ganância do ser humano fez com que aquela maldita corrida acontecesse. E para o Brasil foi uma perda terrível. Simplesmente terrível. Bom, pessoal, vamos aqui ao que interessa. Aliás, falando em morte, hoje a gente já começa aqui. Tá fúnebre o programa hoje. Até porque a gente começou atrasado. Peço desculpas a vocês. Mas nós tivemos uns pequenos contratempos. Se avolumou de tanta informação hoje, aqui em Bagé, principalmente. A gente vai abordar um monte de coisa. Tem a história da vaca, tem a história das vacinas
que acabaram as vacinas contra a gripe e o pessoal da Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência, inclusive, elaborou uma nota, e aqui comentário à parte, de muito bom senso, para informar a comunidade que, se não chegar até sexta-feira, o dia D, que está marcado para o sábado, dia 4 de maio, provavelmente vai ter que ser transferido. A gente tem a nota na íntegra aqui. Hoje nós vamos excepcionalmente estender um pouquinho em pauta, justamente porque é muita informação. Tem coisa demais hoje, tá? Então a proposta, a ideia das lives é ficar 1h15, porque senão fica um troço chato. Mas hoje não tem como. Hoje tem assunto demais. E principalmente assuntos referentes aqui, Bagé e região. Então, à medida que o tempo for passando, a gente vai adiantando alguns dos assuntos aqui, tanto que eu estou tentando perder o menor tempo possível para trazer mais informação para vocês. Por exemplo, já destacando que este programa é um oferecimento da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé, que, apesar de todas as dificuldades, está mantendo às segundas e quartas-feiras, das 5 da tarde às 7h30 da noite, a vacinação para o público-alvo, principalmente idosos. Até esses dias eu cheguei lá na associação para conversar com o seu Valdir, tesoureiro, e ele me disse uma situação meio que desagradável, o pessoal tem chegado lá, procurado em massa. Por quê? Porque o governo federal ele faz umas coisas engraçadas. O governo federal estendeu o público-alvo para policiais militares, para bombeiros, para profissionais da área de segurança pública. Tem nada demais. Só que não programou a quantidade de vacina. Deu um canetaço, estendeu lá para esse público-alvo, que cá para nós também tem direito a receber, mas fez isso de forma errada, como tem sido boa parte das atitudes do governo federal, gostem vocês ou não, me desculpe, mas é verdade, equivocado, despreparado e destemperado. A maioria das ações do governo federal tem se caracterizado por isso, que nem essa. O que o pessoal fez? O Ministério da Saúde tira, por exemplo, das berçaristas das escolas de educação infantil e das creches, que creches ainda existem, tira elas do público-alvo e botou o pessoal da segurança pública. Quem é que lida com cocô de criança, gente, quando você bota seu filho numa creche ou numa escola de educação infantil? Quem? Sou eu? Não, eu não sou. É a pessoa que fica responsável por atender a criança da melhor forma possível. Tiraram desse público-alvo, tá? Agora me pergunta qual é o cocô que vai limpar esse pessoal de segurança pública. Claro que são outras circunstâncias. Por quê? Porque eles correm risco. Eles estão em atividade de periculosidade. Tem que sair na chuva, tem que sair no sol, tem que sair na intempérie. Tudo bem, só que o governo errou. Não de colocá-los no público-alvo, e sim de não fazer a previsão correta de vacina. Moral da história, estourou em Bagé. Foram 20 mil vacinas entregues, eu tenho aqui o relatório. São 19.500 vacinas que já foram utilizadas. E aí o pessoal da Secretaria de Saúde, com muito bom senso, também, gostem vocês ou não, mas isso é atitude de bom senso, o pessoal chegou lá e emitiu uma nota. Desde hoje à tarde, essa nota está percorrendo os meios de comunicação e também as redes sociais, destacando que espera-se que até sexta-feira se consiga normalizar com a chegada de mais vacinas. Foi solicitado a 7ª Coordenadoria Regional de Saúde, que atende aqui os municípios da região, inclusive Bagé, para que chegue mais vacinas, porque senão vai acabar. É público, notório, límpido e cristalino. Não está isso na nota, mas pelo amor de Deus, né? É só tu ter os neurônios fazendo sinapse. Então esse é um problema que está acontecendo graças a uma pataquada do governo federal, que errou na previsão, errou no planejamento, tá? Bom, mas o que interessa é que lá na associação ainda tem vacina. E o que eu dizia é que aconteceu de uma circunstância de pessoas fora do público-alvo estarem procurando a associação para se vacinar. Óbvio que não conseguiram. Aí o pessoal faz um beiço do tamanho das orelhas do Dumbo, né? Não dá, gente. Peraí. Só um pouquinho. O pessoal tem um Festival Internacional do Mau Senso imperando por aqui. E aqui em Bagé não é diferente. Então, para o público-alvo, preferencialmente idosos, a vacinação está sendo feita de forma voluntária pelo enfermeiro Antônio Soares, às segundas e quartas-feiras, das 5 da tarde às 7h30 da noite. Também conosco, as mensagens de paz. A gente vai tentar trazer um pouquinho de paz, porque hoje a correria está grande e a minha irritação ficou maior ainda
porque a gente já precisou começar o programa mais tarde. Eu detesto fazer os troços fora do horário, tá? Eu admito para vocês, eu detesto não cumprir horários, e aí eu fico tiririca. Até o final do programa eu me acalmo. Mas vamos ao que interessa aqui, ó, que nem eu. Não culpar os outros. A besteira foi minha. Então, ó, bata no peito e segue adiante. A ninguém culpes pelo que te acontece, porque tudo de ti depende. Se te frustraste, é porque não te preparaste. Se esperavas demais, não poderia ser bem sucedido. Se confiaste em demasia, puseste pesada carga em ombros frágeis. Se as companhias são desagradáveis, é as que tu atrás. Se tu não tens o trabalho pretendido, não te esforçaste o bastante. Se és infeliz em casa, não amaste o suficiente. Se tudo está embaraçado, é porque embaraçadas estão as tuas ideias. Não culpes o mundo. Sê o construtor das tuas circunstâncias, porque dependem daquilo que tu és. Reflete, ama e segue em frente sempre. O grande redemoinho na superfície das águas nasce da pequenina pedra que cai. E também conosco o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, com as celebrações na Matriz do Crucificado, na Paróquia do Crucificado, também na Paróquia da Crucifixão, no bairro Getúlio Vargas, e nas capelas de São Lucas, São Felipe e São Marcos. Só fazer um registro aqui para não ficar para trás, até porque depois a gente vai ter a live, não sei ainda se na sexta ou no sábado, tudo vai depender, tá? Mas a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, eu sei que vai fazer uma celebração especial para marcar o centenário do reverendo Antônio Guedes, que por essas coincidências da vida, vem a ser meu avô, que atuou durante 48 anos no seu episcopado, na Matriz do Crucificado aqui em Bagé, dia 7 de maio. Meu avô, reverendo Guedes, completaria 100 anos. Então eu acho que o pessoal vai fazer uma celebração especial. Então, desde agora, fica aqui. Fizeram uma celebração na data de falecimento do meu avô. Meu avô morreu dia dos Bobos, morreu dia 1º de abril de 2001. A reverenda Ana Maria, inclusive, me convidou para essa celebração, com os demais membros da minha família. E agora, tenho certeza que, tendo em vista que por essas coincidências da vida, meu pai está de aniversário dia 5 de maio, que é o domingo, acho que o pessoal vai fazer alguma lembrança também, para marcar esse centenário do reverendo, que a sua época foi bastante importante para Bagé, tendo em vista a fundação da Cidade dos Meninos, do Lar Cristão São Paulo, para idosos, do albergue noturno Dona Silvina, que está localizado onde hoje é a Casa do Guri, aqui em Bagé, do Lar da Criança Santo Estevão e de algumas outras obras que a gente sabe que existiram aqui em Bagé. Estou só me lembrando assim, fazendo esse fato, porque senão passa despercebido. Aquilo que passa despercebido cai no esquecimento. E na verdade, esse tipo de obra, e baseado no que era, não pode cair no esquecimento. Eu tenho certeza que o pessoal da igreja me apoia nesse sentido, tá? Não por ser meu avô, mas tanta gente boa, por exemplo, o Padre Muraro, o Honorino João Muraro, fez um trabalho maravilhoso em Bagé. Padre Fredolin Brauner, não apenas por ser comunicador, mas por erguer aquele tempo da Igreja São Judas Tadeu. Tanta gente boa que às vezes, ó, deixado de lado, e aí vem a classe política e toma conta, né? Então aqui, ó, aqui não. Em relação à condição do tempo, a temperatura começa a aumentar a partir de amanhã. Era a previsão de hoje, né? Não combinaram lá com São Pedro. A previsão indica que na quinta-feira as máximas possam chegar até 32 graus. Eu já estou duvidando dessa, gente, mas é o que aponta o boletim. Na sexta-noite já existe previsão de pancadas de chuva. Para o sábado a tendência é de chuva, que deve permanecer até o próximo domingo. A preocupação é maior para o sábado. Inclusive, a SOMAR Meteorologia já destaca a possibilidade de tempestades na região da campanha, em especial nas regiões que envolvem Bagé e Aceguá. Então, estou adiantando aqui que pode acontecer isso. Claro que na live do Em Pauta no final de semana nós traremos mais detalhes, até para saber se essa condição será confirmada ou não, tendo em vista
essa previsão de esfriar que não estava em lugar nenhum e que acabou acontecendo, tá? Vocês não reparem assim, que eu fico meio nervoso, porque hoje a minha produção aqui está mexendo no celular. Quanto mais mexe no celular, mais nervoso eu fico. Porque eu não sei se eu estou aqui na transmissão, se está tudo ok, se não está, se está enquadrado, se não está. Então nós vamos fazer da melhor forma possível. Entretanto, o Emanuel fica aqui, às vezes, gaguejando e justamente percebe o que está acontecendo. Você se lembra que semana passada eu falei aqui sobre as condições das barragens. A barragem estava 2,70 m abaixo do normal e a barragem do Piraí 1,70 m. Como a semana passada, a condição melhorou um pouco. Essa barragem ainda segue em nível seguro, mas está 2,60 m abaixo do nível normal. A medição foi feita pelo DAEB, Departamento de Água e Esgoto de Bagé, ainda no dia de ontem. Já a barragem do Piraí deu uma boa recuperada. Subiu 70 centímetros e está com uma defasagem de 1 metro. Outro dado interessante. Bagé fechou o mês de abril com 122,4 milímetros de precipitação. No mesmo período do ano passado foram 106,3. Os dados são da Emater e ainda no Em Pauta hoje você vai acompanhar a previsão estendida do tempo para os meses de maio e junho. Então daqui a pouco a gente apresenta isso aqui. Vamos para a sessão abraço. Mandar abraço para todo mundo aqui, tá? Até vou ver se tem alguém online nesse momento. Ocorreu um erro desconhecido na tentativa de reproduzir o seu vídeo. Que bom. Que maravilha. Mas já estou vendo aqui que tem muita gente ligada conosco. Olha só. É que aqui não tem como apertar o play e controlar tudo ao mesmo tempo. A produção vai me ajudando aqui. Deixa eu ir mandando um abraço aqui. Olha, tem muita gente. Até eu me surpreendi. Vamos aqui. Clóvis Rosa, abraço. Neide Maria Ribe, deve ser isso, abraço. Clívia Maria Chaves Souza, tia Clívia, beijo! Lide Milano, em Caçapava do Sul. Lenise Teran de Castro, abraço. Professor Ricardo Couto, aquele abraço. Meu amigo José Ayrton da Nova Menezes Uico, aquele abraço. Fernanda Silva Pacheco, esposa do meu amigo Rildo Fernandes. Um abraço para vocês dois, tá? Grande Colorado, meu amigo Rildo. A Kelly Dornelles Moraes, abraço. Jurema Liliane Nunes Domenech, abraço. Ainda tem mais uma aqui, ó. Thaís Fortes do Amaral. Sintam-se todos abraçados e com um carinho desta simpatia gorda que vos falo. Meu namastê para vocês. Mas tem mais gente para mandar abraço aqui. Abraço para o Cláudio Gonçalves, para Carmen Regina Fara, para Márcia Helvig, para Bruna Milani, para o Jefferson Mansur. Abraço para Kellen Madruga Sagaz, para o Luiz Mauro Pereira, para o Luiz Rodrigues, para o Jesse Cardoso Costa, para o meu amigo Selmo Dias, grande manager lá do pessoal do Nicolini, aqui eu não faço marketing, mando um abraço mesmo. Quando encontrei o Selmo, ele me disse, vou estar ligado no Em Pauta, tipo. Não sou fruteira vagabunda, mas agradecemos a preferência. Também um abraço para Laura Ferreira, para Ângela Maria Vieira Martins, para Marta Coitinho, abraço para Lourdes Maria Pimentel dos Santos, para o professor Jair Antônio Seuane, para Ida Liane Osório, para Clênis Teixeira de Melo, para Santa Yolanda do Amaral Hidalgo, abraço também para Magda Freitas, para Norma Antunes, para Aida Soares dos Santos, para Dalva Batista, minha amiga Dalva, ex-presidente da Associação do Bairro Popular, que eu sei mexer com ela tem nome de cantora. Abraço para o Valmir Barreira, para Solange Maria Pimentel de Oliveira, para o Álvaro Araújo. Posso estar muito enganado, mas acho que a Solange é a mãe do Martins, que foi meu colega lá na difusora. Acho. Pelo nome, pelo sobrenome, se o Marcos é Marcos Pimentel de Oliveira, deduzo eu, né? Que tem uma mãe chamada Solange. Se não for, desculpa, mas vai um abraço do mesmo jeito. Um abraço também para o Álvaro Araújo, para a Adalgisa de Leon Alano, para Mari Siqueira, abraço para Ieda Lisboa, para Thaís Oliveira, para Ana Beatriz Cabral Rickenbick,
para Auxiliadora Oliveira, para Zenaide Lima, para o Ivanor Luiz Dalla Vecchia e também para uma grande amiga minha que estava ligadinha no Em Pauta, que era a dona Marilene Cantarelli. Muitas vezes a entrevistei na Rádio Difusora sobre dois assuntos: a festa da colheita e o trabalho no santuário de Nossa Senhora Conquistadora. Então, sintam-se todos, abraçados por esta simpatia gorda. Bom, pessoal, vamos começar os temas aqui? O pessoal gosta muito das curiosidades, o pessoal gosta muito das notícias, então eu já vou trazendo alguma coisa. Uma das coisas que nós colocamos, uma das atrações do programa de hoje, que nós colocamos na chamada do Em Pauta, foi a história do papagaio. O que aconteceu com o papagaio? Isso que eu nem sabia que ia ter história da vaca. É o programa mais animal que você pode ter, é o Em Pauta. Tá? Então, o que aconteceu? No começo da semana, no Piauí, teve o caso de um papagaio apreendido pela polícia militar em uma casa que funcionava como ponto de venda de drogas na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. De acordo com os PMs que atenderam a ocorrência, o pássaro avisou os donos sobre a chegada da polícia, gritando: "Mamãe, polícia!" O que passou despercebido para muita gente, no entanto, é que o papagaio não foi recolhido por ser traficante. O papagaio foi recolhido porque era criado de forma ilegal. Foi por isso que pegaram o papagaio. Claro, pegaram a mamãe, né? No caso, a tutora do papagaio. Mas o papagaio foi apreendido. Se alguém tivesse lá a documentação do papagaio, provavelmente o papagaio não teria sido apreendido. Mas ele foi porque era criado de forma ilegal. A legislação brasileira permite que existam criadouros comerciais e conservacionistas, ou seja, de propriedade, por exemplo, do Emanuel, em todo o país. Esses criadouros, muitas vezes, recebem animais resgatados por órgãos ambientais, tipo o IBAMA, uma vez que na maioria dos casos os bichos não conseguem mais viver em liberdade, de tão acostumados que estão com o cativeiro. Para não fazer parte deste número de pessoas que adquirem papagaios ilegalmente, existem algumas instruções para comprar um papagaio devidamente regularizado, que ele faça o seu tradicional currupaco, papaco, na cozinha. Quer fazer no banheiro, faz, mas geralmente o papagaio faz o barulho dele na cozinha, ele adora na cozinha. Bom, primeira dica: certifique-se que a nota fiscal contenha todos os dados da loja ou criador, incluindo o CNPJ. O certificado de registro do animal também é de grande importância. Ele é expedido pelos órgãos competentes e comprova a legalidade da venda e, obviamente, da compra. Todo papagaio que tem a sua comercialização dentro da lei possui uma anilha, um anelzinho, em uma das patas ou um microchip embaixo da pele. Atente-se a esse detalhe. Sei que muita gente gosta de criar papagaio, mas tem que levar em conta aquilo que está estabelecido na legislação. Para ter a certeza da idoneidade do local onde vai comprar o papagaio, você pode consultar a chamada linha verde do IBAMA. Nada melhor do que comprar um papagaio usando uma linha verde. No telefone 0800 61 80 80. 0800 61 80 80. O site do IBAMA também é uma boa fonte de informações. Então, para você não correr o risco de criar um papagaio e ver ele recolhido sem dó nem piedade, depois encaminhado ao IBAMA, claro, não vá treinar o papagaio para dizer mamãe polícia, né? Por favor. Mas você pode criar o seu papagaio de forma correta, direitinha, bonitinha e, claro, sempre tendo o cuidado do controle e onde você vai comprar. Tá? Fecha o parênteses do papagaio, que ainda tem o da vaca. Policial pelado prende fugitivo em sauna. Isso aconteceu na Suécia. Eu ia dizer que era em Estocolmo, mas não foi, capital da Suécia. Vamos à notícia. Um policial de folga que estava nu em uma sauna deu voz de prisão a um fugitivo na Suécia. O fato ocorreu em Rinkeby, foi em Estocolmo, subúrbio da capital do país. Carina Skagerlind, que é a porta-voz da polícia de Estocolmo,
disse que o policial reconheceu o fugitivo, que tinha sido condenado por agressão e outros crimes. Calmamente, o policial pelado deu voz de prisão ao fugitivo. Segundo o policial, o acusado não tentou fugir. Pensem o que vocês quiserem, tá? Eu já pensei por que ele não fugiu. Pensem o que vocês quiserem. Vocês são livres e desimpedidos para tal. Bueno, galera, vamos para as manchetes do dia. O que foi notícia no país, no estado hoje? Calma que depois eu vou falar de Bagé e da vaca. Morreu hoje no Rio de Janeiro a cantora Beth Carvalho. Ela foi vítima de uma infecção generalizada. É considerada uma das maiores expressões do samba nacional. Apaixonada pela escola de samba Mangueira, e essa informação é que eu obtive agora há pouco, a Beth Carvalho há 50 anos desfilava pela escola. Ela passou meio século desfilando na Estação Primeira de Mangueira. Aliás, a escola, nas redes sociais, prestou uma homenagem para Beth Carvalho e pessoas do mundo da música e da arte também prestaram as suas homenagens à cantora Beth Carvalho. Ela tinha um problema gravíssimo de coluna, inclusive chamou muito a atenção, cerca de 3, 4 anos atrás, apresentações que ela vinha fazendo deitada. Ela deitava em uma maca ou em um sofá nos palcos e, por amor à arte, se apresentava. Mas já se sabia que a condição dela não era das melhores. Ela foi internada há alguns dias e hoje, lamentavelmente, a Beth Carvalho veio a falecer. Uma das músicas que eu mais me lembro da Beth Carvalho é Tô Sonhando, Mas Eu Sou Feliz. Foi tema de uma novela. Confesso que agora não me recordo da novela, mas até hoje eu me lembro. Toca uma roda de samba e acorda o país. Tô sonhando, mas eu sou feliz. E é uma das músicas que marcou a carreira da Beth Carvalho. Bom, seguindo aqui com as notícias do dia, estamos nas últimas horas para quem quiser participar da doação do imposto de renda destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUNCriança. O prazo termina meia-noite de hoje, que termina também, nesse dia 30, obviamente, o prazo para a declaração do imposto de renda. Os contribuintes podem destinar até 3% do valor total do imposto devido apenas em declarações completas, já que as declarações simplificadas ficam fora desse processo. A partir do dia 2 de maio até 31 de dezembro, as instituições e entidades passam a trabalhar em outra campanha. Qual é? Que as doações atinjam até 6% do imposto devido nas doações de pessoas físicas e até 1% das pessoas jurídicas. A gente sabe que algumas entidades irão realizar campanhas de esclarecimento no sentido de dizer, tá, agora deu, não precisa mais doar. Não, pelo contrário, faça a sua doação. Detalhe importante, né? Quem já doou, quem fez a doação ainda no ano passado, utilizando esse sistema dos 6%, não pode doar mais 3%. Isso passou despercebido para grande parte do público, inclusive para mim, comecei a divulgar isso aqui semana passada. Quem já doou ano passado, e ano passado é naquele prazo, termina o prazo da declaração do imposto de renda, em abril, tá? De maio a dezembro, quem doou, vamos facilitar assim, quem doou de maio a dezembro 6%, não pode doar mais 3%, porque ele está doando 9%. O limite, pela lei, é 6%. Nesse período inicial, outro, tá? Por isso que a gente sempre alerta, procure seu contador, procure seu contabilista de confiança e faça aquilo que deva ser feito, só que dentro da lei, porque senão depois você cai na malha fina, e aí você complica. Aí vão botar a culpa na entidade, vão botar a culpa no FUNCriança, não tem nada a ver, você é o responsável, você tem que estar bem informado. Hoje em dia ninguém age sem o mínimo de informação. Então por isso que a gente faz esse alerta e fique atento, ainda dá para doar, se você ainda não doou, é possível doar, só que vale somente
para as declarações de imposto de renda completas. Bom, outra morte. Hoje, na verdade, só faltava até as velas aqui, né? E o caixão, porque hoje está um obituário ambulante esse em Paulo. O estilista Rui Spor morreu hoje, morreu na madrugada, em Porto Alegre, aos 89 anos. O Rui tinha mal de Parkinson e também tinha uma doença degenerativa. Segundo a família, a causa da morte foi broncopneumonia. O estilista estava internado no Hospital Mãe de Deus desde a última quinta-feira, dia 25. Um detalhe, tá? É só para quem se aprofunda aqui na pesquisa para saber disso, que a gente traz para você. Ele tinha muitas ligações com o Bagé. O Rui Spor era um estilista com muitas amizades na Rainha da Fronteira. Volta e meia, inclusive, ainda lá no meados da década de 80 e 90, ele vinha a Bagé visitar seus amigos. Sabe-se que um dos grandes amigos era o Dalila, já falecido, também estilista aqui, bagense. Estou tentando me lembrar qual é o nome de batismo do Dalila, mas agora não. Me passou. Mas o Dalila era muito amigo do Rui Spor, que vinha a Bagé, inclusive, para conversar, visitar os amigos, coisa e tal, coisa, enfim. E aí, eu sei que o Dalila era um dos amigos dele. Bom, vamos falar de negócio, vamos falar de economia. A Magazine Luiza fechou um acordo para a compra do site Netshoes. Magazine Luiza está comprando o Netshoes. Valor, 244 milhões de reais. A operação ainda depende do aval de acionistas da Netshoes, que é um dos sites mais procurados, a gente sabe disso, e também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o glorioso popular CAD. A Magazine Luiza, que deve abrir sua loja em Bagé ainda no primeiro semestre. A loja será na quadra 700 da Avenida 7 de Setembro. Essa notícia que é em nível nacional, também, claro, a gente traz um panorama aqui para a Rainha da Fronteira. E para a gente fechar as notícias nacionais de hoje, tem uma que é bastante curiosa. Tá? A Rede Globo deve diminuir o salário dos seus narradores de futebol. Segundo a informação do site UOL, entre eles estão o Galvão Bueno, o Kleber Machado e o Luiz Roberto de Lúcio, como diz o Faustão. A iniciativa, que não é confirmada pela emissora, seria uma readequação à situação econômica do país. Os comunicadores teriam concordado com a proposta para a renovação de seus contratos e a redução do salário. Agora a gente vai ver, obviamente, nas transmissões esportivas, se isso vai acontecer. A Globo vem dispensando alguns profissionais da área de esporte. Aliás, o mais recente caso é da ex-apresentadora do programa Esporte Espetacular, a Cristiane Dias, a Cris Dias, que há cerca de 2 semanas saiu. Aliás, em Porto Alegre, a Rádio Gaúcha também vem fazendo esse tipo de ajuste. Há poucos dias saiu da programação o Luiz Henrique Benfica, que há muitos anos trabalhava. E justamente semana passada, quem deixou a Rádio Gaúcha, você não vai ouvir a voz dele na Gaúcha tão cedo, foi o Kleber Grabowska. Começou como plantão esportivo, depois promoveram ele para comentarista, ficou 1 ano e meio como comentarista, e agora, recentemente, foi demitido da RBS. Então, estou só trazendo esse panorama aí, em nível, para quem gosta de acompanhar esporte, porque haverá mudanças, ou pelo menos alterações na faixa salarial dos narradores. Lembrando que a Globo não confirma, mas o UOL, bem informado como é, já adiantou que em princípio vai haver essa renovação, só que os narradores vão receber valores a menos. Bom, gente, 21 horas e 47 minutos. Agora vamos entrar nas notícias locais e regionais. Foram homologadas as inscrições de candidatos para o Conselho Tutelar em Bagé. Eleições que vão acontecer no dia 6 de outubro. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, publicou um edital que saiu hoje na imprensa escrita, informando os candidatos que estão
aptos a concorrer e também aqueles inaptos. Então vamos começar por aqueles que estão aptos. Quem é que já está pronto, vai poder concorrer na eleição para 5 vagas do Conselho Tutelar em outubro. São eles: Cláudia Oliveira Rodrigues, Vera Lúcia da Silva Brião, Felipe Cunha Dourado, Maria Cristina Mendes Tarouco. Também estão aptos a concorrer Vera Regina Fagundes da Cunha, Claudete Carrion Brasil Machado, Adevanir Lucimar Santana Pereira, Cláudia Viviane da Rosa Gonçalves, Luiz Augusto Rodrigues Moreira e Leonardo de Oliveira Pereira. Estes são os aptos a concorrer. 9 candidaturas tiveram as inscrições indeferidas. Entre elas, 3 atuais integrantes do Conselho Tutelar. Estão também nessa relação dos indeferidos, atendendo dispositivos municipais e nacionais, conforme foi especificado no edital do CONDIC. Os candidatos que não tiveram as inscrições deferidas têm agora 10 dias para recurso, conforme estabelece a legislação. Também agora, foi o caso nos últimos 2 dias aqui em Bagé, nós vamos falar sobre a situação da vaca. A vaca que não virou churrasco. Vou tentar contar aqui, fazer o meu agradecimento ao meu colega Paulo Moura, do site Bagé 24 Horas, que não apenas me trouxe informações a respeito do caso. O Bagé 24 Horas testemunhou a chegada das vacas ao centro administrativo. Eu passei de carro lá, Paulo estava dirigindo, olhou aquelas vacas entrando no centro administrativo dentro. Como também depois eu consegui uma foto da Gislaine Satz, que é a foto que inclusive a gente levou para a fanpage do Em Pauta, e que correu o Brasil, né? A foto da vaca caindo do telhado correu o Brasil. Mas em resumo, as vacas estavam no centro administrativo, foram ali para a zona do estacionamento dos funcionários, que fica à direita, no sentido de quem ingressa ali no centro administrativo. Aí tentaram capturar as vacas, para tirá-las dali. Uma das vacas se assustou, saiu correndo em direção aos fundos, quando menos viu, pulou o muro. E você foi Brasilite adentro, onde fica a cobertura de um trailer de lanche, pela rua 20 de setembro. E aí aquele estrondo, o proprietário foi olhar para cima, foi ver aquela vaca lá, com o pescoço para cima e as patinhas balançando. Foi aquela vaca cair do telhado. Só se falava, hoje eu vou pegar as crianças no colégio e o assunto entre a gurizada. Isso que eu considero essa gurizada de hoje uma situação meio complicada, porque não se informam para nada, né? Só para bobagem. Mas essa da vaca hoje estava todo mundo sabendo, até as crianças. Todo mundo sabia a história da vaca caiu do telhado. Faço ideia o susto que o próprio pobre do senhor lá do trailer, da atendente da lancheria, não deve ter tomado aquela vaca despencando do céu. Mas tá, vamos ao que interessa. Tá aqui o resumo da ópera da vaca. E agora vamos à conclusão da ópera da vaca. Hoje, nós entramos em contato com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Bagé, Luiz Diego Soares. Dá para saber. A gente sabe que a SSM faz o recolhimento de animais soltos em via pública. E eu mandei um questionamento para o Diego sobre o que tinha acontecido, enfim, os procedimentos. E o Diego me informou o seguinte: o proprietário dos animais que circulavam pelo centro administrativo, ele não apareceu pessoalmente para resgatar as vacas. Entretanto, fez contato por telefone. Ele não estava em Bagé e mandou um rapaz até o local tentar retirar as vacas. Só que ontem não conseguiram entregar as vacas, obviamente porque o pessoal da SSM já tinha retirado, recolhido os animais e levado a um espaço, uma área. Aliás, por questão de segurança, tendo visto que os animais correm o risco de abigeado, a gente sabe, então essa área não é divulgada. Às vezes foram recolhidos para um local que as autoridades sabem qual é, só o público em geral não sabe. Apenas para explicar esses dados. Senão vai dizer, cadê as vacas? Não. Por questões de segurança, não se divulga. Tá?
como as vacas já tinham sido carregadas, não foi possível entregar os animais. Além disso, o proprietário vai precisar pagar uma multa equivalente a uma URP, que é a Unidade de Referência Padrão, por vaca apreendida. Como o URP está na faixa de R$ 470, ele deverá pagar cerca de R$ 940 para poder retirar as vacas e levar as vacas para casa. Ou para o campo, isso é mais preciso. Tá? O secretário informou ainda que o proprietário tem 15 dias para retirar as vacas e pagar a multa. Ou, não necessariamente nessa mesma hora. Primeiro pagar a multa e depois retirar as vacas. Só que, se ele não fizer isso, os animais serão encaminhados para doação pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que hoje está a cargo da doutora Thaís Brasil da Silva Tavares. A doutora Thaís Brasil, todo mundo conhece assim popularmente, médica veterinária. Então, se não tirar nesse prazo de 15 dias as vacas e pagar a multa, as duas vacas serão encaminhadas para adoção. E antes que alguém me pergunte, perguntei para o Diego, obviamente, como é que estava o estado das vacas. Apesar de todo o susto, as vacas não se machucaram. Aliás, uma das vacas, né? Porque a outra nem foi lá. A outra vaca apareceu até, só faltou aparecer pastando lá, amarradinha hoje, numa das imagens que percorreram o Facebook. Que, aliás, a imagem não é de hoje, é a imagem de ontem. Imagem da vaca, recolhida, atada, tá deitadinha lá, perto do pátio do centro administrativo. O pessoal pensa que a imagem é de hoje. Não, a imagem é de ontem. Tá, hoje a vaca já tinha ido lá pro brejo dela. Mas as vacas estão bem, obrigado. Mais uma notícia do dia. Bagé vai participar da mobilização nacional pelo Dia do Trabalhador e contra a reforma da Previdência. Haverá uma caminhada pela Avenida 7 de Setembro, com concentração da Praça Silveira Martins, que é a Praça do Coreto, amanhã às 2 horas da tarde. Depois haverá um ato na Praça da Estação. O pessoal se concentra ali na Praça do Coreto, sobe em caminhada a Avenida 7 e depois faz um ato público na Praça da Estação às 3h30 da tarde. A mobilização é organizada pelas centrais sindicais e tem como tema Dia de Luta contra o Fim da Aposentadoria. Inclusive, pelas informações que nós temos, as centrais devem anunciar uma data que é chamada de greve geral no país contra a reforma da Previdência. Esta data vai ser anunciada amanhã, porque esses atos não vão acontecer só em Bagé, vão acontecer em todo o Brasil, tá? Ou pelo menos grande parte, não vai ser todo o Brasil. Muita cidade que não vai ter, mas algumas cidades vão ter, inclusive Bagé. E a tendência é que esta greve geral seja anunciada ou marcada para o dia 14 de junho. Se vai acontecer são outros 500. Agora que as centrais vão fazer isso, inclusive já estão mobilizadas no sentido de, no momento que definir a data, batem o martelo, vai ser 14 de junho, bom, o pessoal vai agir para que haja esta paralisação geral no país para o dia 14 de junho, ou outra data que ainda pode ser divulgada amanhã. Mas, em princípio, deve ficar mesmo para o dia 14 de junho. Falando em mobilização e parada, olha, não repare que isso aqui alguém tocou a campainha aqui em casa e o estrondo veio aqui nos meus 2 tímpanos, tá? Falando nisso, eu recebi uma informação também aqui, depois confirmei. Eu estou abrindo um parêntese aqui, que o magistério estadual deve realizar uma paralisação na quinta-feira, dia 2 de maio. Entretanto, essa mobilização que é feita, organizada pelo CEPER Sindicato, em protesto que o pessoal classifica como descaso com a educação, e para fortalecer a negociação com o governo do Estado. Essa teve uma audiência com o governador Eduardo Leite, enfim. O movimento foi aprovado na Assembleia Geral do CEPERS e os educadores devem parar no primeiro dia útil de cada mês em que houver salários atrasados. Então, o primeiro dia útil, no caso agora de maio, vai ser dia 2. E o pessoal vai paralisar. A gente sabe que esse movimento não é uniforme.
Eu sei, por exemplo, de algumas escolas, não estou aqui autorizado a revelar, até porque é um posicionamento das escolas. As escolas estarão abertas na próxima quinta-feira, dia 2. Mas alguns professores irão paralisar. Alguns professores irão paralisar, outros não. A título de orientação, até porque nós estamos na noite de quinta-feira, amanhã é feriado, procure informação. Facebook da escola, contato com o professor do seu filho, porque ficou uma coisa assim meio no ar. Então a gente sabe que em algumas escolas haverá professores que vão parar, em outras escolas não. Pode acontecer de uma escola inteira parar, uma escola inteira realizar suas atividades normalmente, e em algumas escolas, algumas turmas terem aula e outras não. Então fica o alerta. Existe essa mobilização, recebi inclusive aqui a notícia de algumas pessoas do CPS, né? Informou a respeito disso, e fica esse alerta porque a gente sabe que o movimento não é uniforme. A indicação do CPS é para paralisação, porém a gente sabe que nem todos os professores vão parar. Então, na dúvida, consulte o professor do seu filho, mande o WhatsApp, mande mensagem no Face, porque, enfim, para evitar qualquer tipo de transtorno na próxima quinta-feira, nas escolas do Estado, as escolas estaduais, da rede estadual de ensino. Bueno, o que mais que eu tenho para informar para vocês? Porque eu digo, hoje a coisa voa no humor. Hoje está um horror aqui. Depois de encaminhar o acordo coletivo de trabalho para trabalhadores do Marfrig em reunião na semana passada, e que ainda depende da avaliação dos trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bagé vai realizar uma Assembleia Geral Extraordinária na próxima sexta-feira, dia 3 de maio. Dessa vez é para discutir a negociação salarial para trabalhadores de padarias, engenhos, indústria de laticínios, pequenos frigoríficos, indústria de embutidos e outros. A data base da categoria é 1º de junho. Entretanto, existe uma proposta da classe patronal para reajuste dos salários, além de alterações no acordo coletivo de trabalho que está em vigor para trabalhadores, padarias, engenhos, laticínios, pequenos frigoríficos, embutidos e outros. A Assembleia, que vai acontecer na próxima sexta-feira, está marcada para 7 horas da noite, na sede social do sindicato, Rua Melanie Grelier, 157. Bom, pessoal, também, conforme prometemos, vamos apresentar agora a previsão do tempo mais estendido, dos meses de maio e junho, quando são 22 horas e 1 minuto. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia e da Universidade Federal de Pelotas. Maio, tendência de ocorrer precipitações pouco acima da média histórica, especialmente no Nordeste e dentro do padrão nas demais regiões, o que vale para a nossa, região da campanha. Ou seja, a chuva será dentro do padrão. Durante o mês de junho, esperam-se precipitações pouco acima no norte do estado, dentro do padrão climatológico nas demais regiões. Ou seja, aqui vai chover como é dentro do esperado. É o que destaca a previsão. O prognóstico para as temperaturas indica, para maio, mínimas um pouco acima do normal, na parte leste e dentro do padrão climatológico nas demais regiões. Durante o mês de junho, a tendência é o predomínio de temperaturas dentro do padrão. Já as máximas, agora em maio, devem ficar um pouquinho abaixo do padrão na região nordeste e também no norte gaúcho, predominando o padrão nas demais regiões. Em junho, são esperadas temperaturas médias pouco acima da média no sul, que inclui aqui a nossa região. Ou seja, no mês de junho, a temperatura deve estar um pouco mais elevada do que a média histórica nas demais regiões, dentro do padrão meteorológico. Agora eu vou tomar um gole d'água e em seguidinho eu vou passar notícias sobre a gasolina mais cara da região sul do país. Não é a mais cara do Brasil, a de Bagé, mas é a mais cara da região sul do país.
Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. Vou fazer um brinde a vocês, com a canequinha do Em Pauta. E vamos para a notícia, sem perda de tempo. Depois da gasolina mais cara do estado, Bagé ganha um novo título. Agora, o município tem a gasolina mais cara da região sul do Brasil. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo. O valor médio em Bagé do litro da gasolina comum está em R$ 5,283. Arredondando, R$ 5,28, valor médio. Sendo que os valores variam entre R$ 5,19 e R$ 5,29. Detalhe, esse é o preço mais caro dos 3 estados do sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao menos, essa é, entre aspas, a boa notícia, a gasolina mais cara do Brasil não está aqui. O preço na região sudeste é o mais caro, R$ 5,75 o litro. Acredite se puder, 50 centavos a mais do que em Bagé. R$ 5,75 o litro. E também na região norte, onde o valor do combustível atinge R$ 5,69 em muitos municípios. Então, você pode usar os dois lados da moeda. O lado da moeda ruim é que nós temos a gasolina mais cara da região sul do país. Os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ninguém tem gasolina mais cara que Bagé. O lado bom, estamos longe ainda de ser a gasolina mais cara do Brasil. Que acaba não, né? Pagar R$ 5,75 pelo litro é o fim da picada. Ou então, lá no norte, R$ 5,69. É muito caro. Por curiosidade, vamos saber onde é que a gasolina é mais barata no Rio Grande do Sul. Mais barata. Vou tomar um pouco d'água para trazer essa informação para vocês. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, onde a gasolina é mais barata no estado gaúcho, ou no território gaúcho, né, porque estado só pode ser o gaúcho, em Passo Fundo, onde trato todo mundo com muito respeito, mas se alguém me pisar nos pala, puxo o meu revólver, o buchincho tá feito. Passo Fundo tem uma gasolina a R$ 4,48. R$ 4,48. É só você pegar sua calculadora aí, que eu não estou com ela à mão, mas se aqui em Bagé está 5,29, vamos arredondar, 5,28, que é a média, né? Preço médio é 5,283, 5,28. Para 4,48, pelas minhas contas, dá 80 centavos de diferença. 80 centavos mais barato em Passo Fundo. A segunda gasolina mais barata do Rio Grande do Sul está em Sapiranga, R$ 4,56 o litro. Pois vem pela ordem Esteio, 4,58, e Canoas, 4,67. Detalhe, mais um. Apenas e tão somente em Bagé e em Caxias do Sul, onde o litro está a R$ 5,00, R$ 5,00 em Caxias, R$ 5,29 em Bagé. O valor passa da casa dos R$ 4,00 por litro. Ou seja, a variação vai dos 4,48 de Passo Fundo até 4,92, 4,95, tá? Em todo o Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul vai a 5 pila o litro e em Bagé a média 5,28. Não me dei o trabalho de pesquisar isso aqui. Bom, vamos à informação da vacina contra a gripe, quando já são 10 horas e 7 minutos. Você que está acompanhando o Em Pauta aqui, você está acompanhando a gravação desta live, está acompanhando o vídeo em outro horário, a gente está informando o horário aqui, né? Porque o objetivo da live é estar ao vivo. A Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência de Bagé comunicou nesta terça-feira que a procura pela vacinação contra a influenza, ou seja, contra a gripe,
tem sido elevada no ano de 2019. O motivo apontado pela coordenadora Tatiana Miranda é a amplitude neste ano do público-alvo, que acrescentou no último dia 22 de abril, ou seja, em cima do laço, policiais militares e civis, bombeiros, forças armadas, ou seja, o exército, e médicos veterinários. O que isso aconteceu? Não estava no prognóstico da liberação das vacinas e gerou um movimento maior do que o esperado. A campanha teve início dia 10 de abril. Até agora foram aplicadas em Bagé 19.545 doses da vacina contra a gripe, inclusive em mim, sou diabético, das 20 mil que o município recebeu. Ou seja, sobraram 455, se as minhas contas não estão muito erradas aqui, menos de 500. A coordenadora informa que no próximo sábado, dia 4 de maio, acontece o Dia de Mobilização Nacional, onde todas as unidades de saúde e a unidade móvel, na Praça Silveira Martins, estarão funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Para garantir que a mobilização transcorra normalmente, estamos aguardando o repasse de mais lotes de vacina, por parte da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde, cuja previsão é que sexta-feira todos os postos estejam abastecidos e preparados para receber a população dos grupos prioritários, foi o que destacou a Tatiana nesta nota da Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência. Em virtude desta falta de vacinas, foi suspenso o horário estendido que acontece nesta semana no Centro de Referência Materno-Infantil Camilo Gomes, ali, popular prédio do PAN 1. Anexo, né? Na verdade o Camilo Gomes é um pouco mais para baixo ali, pela Fabrício Pilar, que estava desde o último dia 15 de abril. Então, você que estava se preparando para ir lá no Centro Materno-Infantil Camilo Gomes, não vá, que a vacinação agora está momentaneamente suspensa. Funcionava até as 8 da noite para vacinação e agora com esta zebra, porque de novo vou dizer, a culpa não é da Secretaria de Saúde, a culpa não é do Estado do Rio Grande do Sul e a culpa muito menos é de quem aplica a vacina. A culpa é do governo federal que fez uma tremenda, uma burrice, estendeu dia 22 de abril, com a campanha já em andamento, para um público-alvo que, no meu ponto de vista, merece, tanto policiais militares, policiais civis, quanto médicos veterinários. Só que não fez o prognóstico, não planejou, não programou. Moral da história, as vacinas, ó, terminaram. E aí, para repor? Matemática é uma ciência exata. Parece que eu estou dizendo uma obviedade, mas não é. Matemática é uma ciência exata. Você lida com prazos e metas. É assim que funciona a matemática. Você tem um tempo para resolver uma prova de matemática, por exemplo. Você tem uma meta, você precisa tirar tanto, senão você é reprovado. Você tem que saber fazer uma conta. Hoje em dia, todo mundo é obrigado a fazer conta. Vai usar para o resto da vida as contas, pelo menos as operações básicas da matemática. E me parece que o governo federal resolveu atropelar para mostrar que, enfim, fazer um ato político, só que o ato político arrebentou o pessoal da saúde. Né? O ato político do governo federal arrebentou as estruturas das políticas de saúde pública. E agora está o pessoal aqui se virando nos 50, não é nem nos 30, para tentar abranger a maior parte da população possível. Mas eu já adianto aqui, em alguns postos hoje, e eu fui informado sobre isso, porque teve gente que tentou se vacinar, em alguns postos hoje já não tinha vacina. Também aqui é uma informação minha. Em alguns postos hoje já não tinha vacina. Tem que ter planejamento do governo federal ao governo municipal, gente. Senão é impossível. Milagre, o último que fez, nasceu faz 2019 anos. 25 de dezembro faz 2019 anos que ele nasceu, tá? Senão realmente fica difícil. Bom, um tema que eu vou abordar rapidamente aqui. O programa está quase... Porque ainda tem, né? Ainda tem 15 minutos aqui. Comecei um pouquinho mais tarde. Então hoje eu vou abordar aqui. Tá?
Dois temas, comentários meus aqui sobre Facebook. Primeiro tema, autoridades de segurança estão muito preocupadas e, inclusive, isso deve ser feito em nível nacional, e aí também eu vou tirar o chapéu para o governo federal, porque a ideia é do governo federal. Tá? A informação que eu recebi de uma fonte minha de Brasília, que o governo federal está elaborando uma espécie de uma cartilha para ser divulgada via redes sociais, porque as pessoas estão colocando para dentro do seu mundo virtual, que nem é tão virtual assim, traficantes e sequestradores. O que acontece? Em resumo, as pessoas estão adicionando gente demais, porque tem que ter aquela ânsia de ter gente, porque tenho que ter amigos, porque fulano tem mais amigo do que eu, e aí adiciona qualquer porcaria que aparece lá, sem saber quem são. E aí que está o problema. Tu está adicionando, sem saber, gente que lida com tráfico, gente que lida com sequestro, gente que lida com extorsão, gente que comete qualquer tipo de crime. Qual é a preocupação das autoridades de segurança nesse sentido? Os bandidos, além de colocar em risco a vida das pessoas, por quê? Porque as pessoas se tornam alvo. O Emanuel lá adiciona o João José da Silva, por exemplo. Tá? João José da Silva é traficante. Aí o João José da Silva sabe que o Emanuel mora em determinada cidade, em determinada rua, em determinado local, é casado com a Josiane, é filho da fulana, é filho do Beltrano, é irmão dessa, irmão daquela. E aí a tua vida se torna um alvo fácil. O que tem motivado isso? Por quê? Os bandidos estão descobrindo onde é que é a casa das pessoas. Até não fazem nada com as pessoas, deixam as pessoas lá no canto delas. Tá? Descobre lá onde é que mora o Joãozinho, Pedrinho. Na hora de precisar se livrar de um roubo, uma receptação ou de droga, vão até a casa do Pedrinho e do Joãozinho, que sabe onde é que eles moram, e atiram o furto, atiram o roubo, atiram o dinheiro, atiram a joia, atiram o celular, atiram a droga na casa deles. O que acontece? A pessoa, sem saber, não faz a mínima ideia do que está acontecendo, a polícia vai lá. Boa tarde, seu Joãozinho. Boa noite, tudo bem? O senhor está bem? Não, a gente recebeu uma denúncia. Nós temos aqui um mandado de busca e apreensão. Precisamos revistar a sua casa. Ué, mas revistar minha casa? Não, porque a gente recebeu informação que o senhor está com droga, que o senhor está com dinheiro, dinheiro roubado, que o senhor está com o celular roubado. Aí o Joãozinho não sabe da história. E aí vão no pátio da casa do Joãozinho. Tá lá maconha, cocaína, crack, heroína, produto de roubo, e tu tá ferrado, para não dizer a palavra que eu deveria. Tu estás ferrado. Por quê? Pela maneira burra e imbecil de botar qualquer pessoa para dentro da tua vida. Me desculpa, mas é a mais pura verdade. Então, por isso que eu sempre peço, não vejo problema em ninguém me adicionar no Facebook. Mas eu tenho uma lista lá de gente que eu não conheço, nunca vi na minha vida. Eu sei que eu lido com comunicação, mas eu sei também que eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho minha responsabilidade profissional, e não é qualquer um que vai entrar para minha vida, gente. Então, me avisa, quer me adicionar no Facebook? Com o maior prazer, mas vai me dizer quem tu é. Se não, vai ficar mofando lá esperando solicitação de amizade. Estou fazendo esse alerta que não vale para mim. Vocês vão ver. Não vai demorar um mês, 45 dias arredondando. O governo federal vai lançar essa campanha porque as autoridades de segurança estão preocupadas. Crianças estão adicionando qualquer coisa. E esse tipo de gente cá para nós, né? Quem ainda não faz nada, tudo bem. Tem o lado humano da coisa. Mas quem faz, faz com má intenção. Botar esse tipo de coisa para dentro de casa, não. Tem gente que quer quantidade, a fulaninha é bonita, oba, vou adicionar. Aí o fulaninho é um gato, vou adicionar. E depois, gente, explica para as autoridades de segurança que feijão não é ervilha. Fica aí esse registro e esse alerta. E o segundo comentário que eu vou fazer
Tem mais gente aqui para mandar abraço, produção. Meu Deus. Mas eu vou fechar o comentário aqui, depois eu prometo que eu mando um abraço para todo mundo aqui. Tá? Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Mas é verdade, que eu estou fazendo aqui um desabafo, mas baseado em informação. Eu me baseio naquilo que eu me informo. Não vou inventar coisa aqui para levar o conhecimento do público. Mas eu tenho base para dizer isso que eu estou dizendo. A outra situação que eu vou comentar, eu até procurei no Poder Judiciário, mas não consegui trazer as estatísticas. Pedi o levantamento, vamos ver se serei atendido ou não. Condenações por mau uso de redes sociais. Há poucos dias a gente viu aqui, o pessoal teve que fazer uma retratação pública a respeito de mau uso do Facebook. Porque, na verdade, às vezes tu discorda, tu tem o poder de discordar, mas desde que tu seja educado. Não pode ficar inventando coisas a respeito de uma pessoa no Facebook. Tu não vai com a cara dela, tu não gosta do time dela, tu não vai com a ideologia dela. E tem gente que cá pra nós, né? Passa dos limites. Pois bem, a procura por ações de reparações por dano moral cresce vertiginosamente no Brasil. Apesar disso, existem muitas discussões no âmbito jurídico. A grande maioria dos casos envolve quem? Agentes políticos. Sejam eles vereadores, prefeito, deputado, senador e até o presidente da República. Primeiro Temer, agora Bolsonaro, antes foi o Lula, antes foi a Dilma, enfim. Tá? Há um detalhe. Os magistrados estão levando em conta, além do teor da publicação, que é feita para considerar ofensiva ou não, o alcance e a abrangência. Explico. Uma coisa é você botar no seu perfil. Bota no seu perfil, bota num perfil privado. Por exemplo, vamos aqui o perfil do pessoal do Em Pauta. Eu sei que hoje nós temos cerca de 2.100 seguidores. Se eu botar alguma coisa no Em Pauta, o meu público-alvo são 2.100 pessoas. Se eu botar no meu perfil pessoal, bom, já tem mais um pouquinho. Se eu botar num grupo e este grupo tiver 50 mil pessoas, é óbvio que o alcance vai ser muito maior. Que a tendência é que esses grupos até cresçam. Então os magistrados estão levando em conta isso. Onde você publica? E eu digo por quê? Em Brasília, por exemplo, há uma decisão favorável a quem ofendeu. Porque os juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entenderam que, como ocorreu em um grupo fechado, ou seja, para amigos do fulaninho, e os amigos do fulaninho foram lá e entregaram para o ofendido, as publicações não caracterizam ofensa suficiente para gerar uma indenização por dano moral. Por outro lado, também sei, até porque já fiz matéria sobre isso, quando eu atuava na imprensa escrita, em Bagé temos casos onde o autor foi obrigado ou a se retratar ou a pagar uma indenização por dano moral. Isso aconteceu aqui, Rainha da Fronteira. Não vou citar aqui quem precisou se retratar ou pagar uma multa, pagar a prestação de serviços comunitários, mas eu cito aqui, por exemplo, 3 políticos, 3 gestores que venceram ações desse jeito, desse gênero. Desculpem aqui, mas a garganta ainda me tira do prumo de vez em quando. Sei que venceram ações na justiça por esse sentido. O ex-prefeito Dudu Colombo, Luiz Eduardo Colombo, o ex-prefeito Luiz Fernando Mainardi e o atual prefeito de Bagé, Divaldo Lara. Os 3, ou os seus acusadores precisaram se retratar, ou pagar multa.
E a multa não é pouca coisa não, depende tudo do dano que tu gera, né? E onde tu publica. Uma coisa é você fazer a crítica ao gestor, a crítica à gestão, propriamente. Isso, político que não gosta, não quer, então faz o seguinte, bota a viola no saco e vai exercer qualquer outra profissão, menos aquela que tu tem que lidar com o público. Não quer que a tua gestão seja criticada? Faz outra coisa. Que, aliás, é um problema para os políticos, né? Porque a dorzinha de cotovelo, às vezes, é enorme. Agora, no momento que você ofende o cidadão, seja ele o Emanuel, seja ele o João, seja ele o Paulo, seja ele o Pedro, seja a Joana, a Josefa, a Fernanda, seja lá quem for, você está correndo risco. E isso tem acontecido com relativa frequência e muitas vezes sob guarida, né? Guarida dos partidos políticos, guarida, infelizmente, que a gente acompanha em todo o Brasil, da imprensa. Muitas vezes a imprensa dá guarida para esse tipo de coisa. Eu mesmo, certa vez, eu admito que eu cometi um erro, cometi um equívoco, no tempo que eu estava lá na edição do jornal, porque havia manifestações do público, né? Um trechinho lá, como se fosse uma carta, antes das antigas cartas, tá? A pessoa publicava muito, a pessoa mandava por e-mail, mandava sua reclamação, coisa e tal. Aquele dia me passou despercebido, que eu estava cheio de coisa para fazer, e saiu ofensa a uma entidade aqui em Bagé, e eu era o editor, pseudo-editor, na verdade estava em substituição, mas eu era pseudo-editor. Ah, mano, no outro dia as pessoas estavam lá, fula da vida, brabo. Aí eu fui olhar o texto e realmente elas tinham razão. Acontece comigo também. Não sou nenhum arauto aqui da verdade. Agora, do mesmo jeito que eu me coloquei naquela situação que eu fiquei numa saia justíssima, vale para os outros. As pessoas são responsáveis. O artigo 5º da Constituição ainda não foi alterado. E ele exige o seguinte: é livre a manifestação de expressão, liberdade de expressão, livre a liberdade não, né? Garantida a liberdade de manifestação, expressão e pensamento, vedado o anonimato. O que muita gente faz? Cria os perfis fake e ali acha que está livre. Essa é uma matéria muito boa nesse sentido do jornal Folha do Sul, há poucos dias, uma entrevista com o delegado Cristiano Rita, sobre aquela situação que a gente já comentou aqui, da vereadora Elidiane Lobato. Encheram ela de desaforo por aquele projeto, aquela iniciativa, aquela proposta, enfim, de permitir a amamentação em locais públicos, é claro, dependendo da vontade da mulher. Está bem claro isso na ideia da vereadora Elidiane. E o delegado Cristiano Rita foi explícito. Não pensa que a gente não encontra, porque hoje, no mundo virtual, se encontra todo o rastro. E o delegado Cristiano sabia exatamente o que ele estava falando. Exatamente o que ele estava falando. Então não pense você que... eu vou escrever o que eu quero porque tenho liberdade de expressão. Não. Tua liberdade de expressão e de pensamento, meu filho, termina onde começa a do outro. Esse ditado é velho e funciona ainda. Então fica aqui o alerta, porque isso está acontecendo, vai seguir ocorrendo, e tem gente que vai ter que pagar isso. Seja com retratação, que é um fiasco, tu tem que te retratar. Vamos vendo, é um fiasco, tu paga um mico público, que depois todo mundo fica tripudiando, ou pior, né? Vai sair do teu bolso. Sai do teu bolso, e muitas vezes não vai para o bolso nem de quem se sentiu ofendido. Aí tu vai pagar uma prestação de serviço comunitário a uma entidade ou instituição, porque, enfim, como eu digo, a liberdade de manifestação e pensamento é uma maravilha, uma ótima garantia da Constituição. Entretanto, ela termina no momento que começa do outro. Né? Se eu fosse dizer realmente o que eu penso de muita coisa aqui, ou eu ia parar nesses grupos de Facebook, ou então nunca mais ninguém ia querer assistir coisa nenhuma que eu faço. Ia ser 8 ou 80.
Então algumas coisas eu me controlo, mas noutras eu já sou bem mais direto. E aqui, hashtag fica a dica. Estamos encerrando o Em Pauta de hoje. Agradecendo a todos vocês a audiência e a paciência. Não vou terminar o programa sem mandar os abraços de hoje, tá? Vamos mandar abraço aqui para minha amiga Keia Lamadril, para Tássia Caldeira, para o Efraim Barreto, para o professor Eduardo Palmeira, para o Maurício Campos, grande Mauricinho, para, agora não sei se é O ou A, Emelim Castro, o Emelim Castro. É homem ou mulher? Menina. Menino. Desculpa, mas às vezes a gente é pego por esses nomes mais com uma pronúncia diferente, tá? Então, te peço mil desculpas, mas tem que fazer essa reiteração aqui. Um abraço para o meu amigo Rodrigo de Bem Nunes, lá em Houston, nos Estados Unidos. Um abraço para Nanda Ferreira. Um abraço para um grande amigo meu. Ah, fiquei feliz que eles estão lá. Meu amigo Fernando Malafaia Farinha, o Nando Farinha. Meu colega de profissão, meu amigo de longa data. Grande abraço, Nandinho. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Abraço também para Miriam Lemos, para o Marcelo Ribeiro, lá em São Gabriel, a terra dos Marechais. Para Priscila Calpe. Beijo, professora Priscila. Grevista doente. E ainda um beijo para minha amiga Tânia Moura. Ah, vai para eu enxergar aqui. Vamos ver quem está me mandando um abraço. O César Saraiva também. Meu amigo Paulo César Saraiva, essa grande figura. Ex-presidente da Associação do Bairro Ivo Ferronato, Núcleo João Galvão Marques. Olha só. Bueno, pessoal, estamos ficando por aqui. Agradecendo a audiência e a paciência de todos. Curta, compartilhe este programa. Se você gostou, se você não gostou, pode mandar uma mensagem, que a gente mata no peito também. O pessoal tem nos mandado sugestões. Inclusive, uma das sugestões a gente vai avaliar já para essa semana, que seria fazer a live na sexta-feira. Como é que se eu faço live na sexta-feira? Vou dizer uma coisa para vocês. É uma coisa que eu confesso que me preocupa. Porque se eu fizer live na terça-feira, eu não posso fazer entrevista no programa. É muito difícil para conseguir fazer o pessoal vir aqui ao estúdio do Em Pauta durante a semana de noite. É muito difícil. Olha, eu já convidei umas 6 pessoas. Até agora, o único que se dispôs e veio com toda a boa vontade do mundo, mas tinha compromisso, teve que dar um chega pra lá no compromisso, foi meu amigo, meu colega de trabalho, meu colega de profissão, não de trabalho, que é editor de esportes do Jornal Minuano, o Yuri Colgo Dias. Foi o único. Todos os demais que eu convidei, ou não puderam, ou não quiseram. Também é um direito deles. Então eu tenho que sair para fazer externo. E eu não tenho condições, não tenho equipamento ainda para conseguir fazer a entrevista rodar enquanto eu estou fazendo live. Eu não tenho mesa de edição. Tá? Em resumo é isso. Meu amigo Rogério Matos faz das tripas coração para fazer um programa editado bom. Só que não tem condição de fazer isso ao vivo. É humanamente impossível ainda. Tá? Então por isso fica complicado. Agora, não sei, eu vou deixar vocês que vão balizar. Se vocês preferem as lives, eu sigo fazendo live. Se vocês preferem as entrevistas, só que um programa sem entrevista, o Emanuel ficar 1h15 aqui falando que nem um papagaio louco, já que hoje é o programa mais animal dos últimos tempos, né? Falou do papagaio e falou da vaca. Então, se vocês preferem assim, tudo bem. É o que menos me custa. Não sei que de vez em quando eu tenho que parar para tomar uma aguinha na canequinha do Em Pauta, tá? Mas de resto, por mim não tem problema. Só que eu preciso saber. Preciso ter o retorno de vocês. Vocês é que vão me orientar. O que eu devo fazer? Já muita gente me pediu para colocar a live na sexta-feira de noite, ao invés do sábado de manhã, porque tem muita gente que trabalha no sábado pela manhã. Então eles preferem na sexta de noite porque é mais tranquilo. Até porque sábado de noite fica para nós. Né? Sábado de noite fica inviável. Agora, sexta-feira de noite é uma possibilidade. Vai depender de vocês. Vocês vão me dar esse retorno. O oferecimento deste programa é da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé. Aliás, dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, o pessoal da associação vai fazer um evento lá para homenagear as mamães. Vai ter surpresa para as mamães, vai ser no sábado. Também vai ter verificação de pressão arterial, de glicose. O pessoal está vendo se consegue organizar um corte de cabelo para as mamães. Não sei se o Valdir conseguiu, mas vou saber durante a semana, depois eu informo vocês aqui na próxima live. E também
as mensagens de paz, que são nosso patrocinador aqui, e a gente encerra com a seguinte mensagem. A tua paz é como o orvalho que cai no silêncio da noite. Em calma, o de que precisas chega e traz um bem-estar sem limites. Da tranquilidade, vestes a roupa da espiritualidade, com que te apresentas mais adiante. Tens grande valor íntimo, por isso, acalma-te, aguarda a paz e deixa ao tempo o que é dele fazer, sem te preocupares em ser a maior estrela e o maior fulgor. Reveste-te de humildade, faze todo o bem que possas e segue em frente. Com boa vontade, constróis a ti mesmo e eliminas as imperfeições. A paz é um grande bem. A paz é de todos. Dorme em uns e vibra naqueles que lhe dão atenção. É também conosco o apoio fundamental da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, com as celebrações paróquia da Crucifixão, no bairro Getúlio Vargas, a Matriz do Crucificado, ali na Floriano 1065, e também com as capelas, nas celebrações dos domingos, São Lucas, São Marcos e São Filipe. Pessoal, voltamos ainda essa semana. Você fique atento, fique atenta, porque a gente vai informar até quinta-feira se a gente vai fazer a live na sexta-feira ou vai fazer o programa gravado e editado no sábado. Então, fique atento, dê sua opinião, participe. Aliás, não falei ainda com o meu amigo Rogério Matos, mas eu estou pensando em fazer o seguinte, fazer numa das edições gravadas um bate-papo com vocês. Vocês mandam o seu vídeo para o Em Pauta e vocês vão estar no Em Pauta. Vocês vão estar no Em Pauta. Quem quiser, manda. Eu sou o Emanuel Miller, estou aqui querendo falar a respeito do Em Pauta. O Em Pauta é muito legal, o Em Pauta é muito ruim, e eu peço que troquem a apresentadora, mantenham a produção, mas troquem o apresentador, porque o apresentador é muito chato. Muito obrigado. Vai, né? Fazer o quê? Então é isso que eu estou pensando. A possibilidade de vocês enviarem seus vídeos e mandarem os seus recados também aqui para o Em Pauta. Só que para isso o programa tem que ser gravado. Não adianta querer mandar o recado ao vivo ou então fazer que nem semana passada que alguém resolveu me ligar na hora do programa. Pô, aí não dá, né? Aí haja paciência com esta pobre figura aqui. Mas vamos pensar numa possibilidade de aumentar essa interação, fazer vocês integrarem o Em Pauta. Cada um mandando seu recado, mandando... quero mandar... Já que tu manda abraço, quero mandar abraço também. Quero mandar abraço pro meu pai, minha mãe e pra você. Então, tudo bem. Pode mandar. E assim a gente vai fazendo Em Pauta. Tá, galera? Então, um bom restante de semana, um bom dia do trabalhador. Parabéns para vocês que trabalham de dia à noite. Todo mundo trabalha nessa vida, gente. Todo mundo. Tá? Então, parabéns a todos vocês pela data do trabalhador amanhã. Muita gente que faz o trabalho em casa, muita gente que é profissional liberal, muita gente que é autônoma, muita gente que é microempreendedor individual, muita gente que é assalariado, muita gente que é funcionário público. Parabéns para todos vocês. Vocês merecem celebrar o dia de amanhã. Tá difícil, tá um horror. Agora tem essa questão, discute a reforma da Previdência, não sei o quê. Reflitam sobre os rumos do trabalho, mas principalmente lembrem-se que é isso que faz rodar o círculo da vida. O trabalho faz rodar o círculo da vida. Se lembrem disso quando vocês botarem a cabecinha no travesseiro hoje de noite e puderem amanhã aproveitar com seus familiares, com seus amigos, com seus conhecidos, enfim, mais um feriado do Dia do Trabalho, que aliás não é feriado só no Brasil, né? O pessoal pensa que esse feriado é celebrado em 173 países do planeta. 173 países dão feriado no Dia do Trabalho. É tão importante que é lá. Então aproveite, descanse e depois na quinta-feira, vamos de novo! O dia começa e a gente tem que ir lá cheio de ânimo, cheio de disposição para encarar os desafios que nos são apresentados por essa maravilha chamada vida. A todos, bom feriado, bom descanso. Voltamos ainda esta semana. Será na sexta? Será no sábado? Será na quinta? Quinta-feira a gente anuncia. Abraço a todos. Fui. Tchau.